Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Esse é o módulo sobre as etapas de criação de uma animação. Nessa primeira unidade, nós vamos trabalhar com as funções técnicas de uma animação e a sua apresentação. Mas, quais são as principais funções técnicas de uma animação? Hoje, eu vim aqui mostrar para vocês um pouco sobre o trabalho e a prática das produções de animação. E, diferente das funções administrativas, que não são artísticas por excelência, como cessão de direitos autorais e captação de verba, as funções técnicas englobam um amplo e criativo campo de funções, que vão da concepção da ideia a ser animada até o produto final. A criação da história, do personagem, de seu estilo, dos cenários, dos objetos, do som, da trilha. Tudo isso são funções que precisam ser desenvolvidas e criadas. Dividimos em 3 grandes etapas: a pré-produção, a produção e a pós-produção. É interessante salientar que elas podem se mesclar temporalmente e não são necessariamente uma sequência uma da outra. Algumas etapas de produção, por exemplo, podem requerer o uso de algum trabalho de pré-produção para serem feitas concomitantemente, assim como etapas de produção podem também ser feitas concomitantemente com algumas etapas de pós-produção. Mas vem a pergunta então para nós, né? Por onde começar? Então, a primeira grande etapa é a ideia. Começamos por ela, porque é por ela que o objetivo central que vamos nos dedicar no nosso trabalho se materializa. E a partir de um resumo, de um briefing, que podemos traçar objetivos, metas, público-alvo, para que a produção dessa animação seja feita. É nesse momento que vamos poder também dizer sobre as melhores formas e as possíveis formas de se colocar o projeto de pé. Então podemos listar aqui algumas das principais funções que abarcam então essa primeira etapa, que seria a pré-produção, que é o roteiro, o estudo do personagem, o storyboard, cenários, vozes, trilhas e o animatic. E chegamos então no momento da etapa da produção da animação, onde é feito desenho, modelagem, onde também a gente vai partir para colorização, pintar o que deve ser pintado, colorir o que deve ser colorido, texturizar o que deve ser texturizado. Aí vai depender muito da técnica adotada de animação, se vai ser 3D, 2D, stop motion. Isso a gente vai ver no outro módulo mais nitidamente o que depende de cada modelo e modo de animação. E pós-produção, que é a composição, que é juntar todos os elementos de uma produção, como por exemplo os desenhos, com os cenários, com a trilha sonora, para ver como eles vão funcionar juntos. Também nesse momento que a gente vai fazer a mixagem e edição de som, juntando vozes, efeitos sonoros, trilhas, ruídos, ambientações, músicas, e os ajustes finos de correção de traço e de cor, onde a gente vai dar um maior estilo da relação da tonalidade de cor de uma cena, assim como também é feito nos filmes com gravação com atores reais. É uma etapa importante para dar essa atmosfera na produção. A partir disso, começamos a escrever o roteiro. E é aqui que então a animação vai ganhar sua vida, através de palavras. E podemos criar todo um mundo a ser vivido, acreditado, habitado e ilustrado, pois esse roteiro vai ser a peça central dessa produção. É interessante salientar que este roteiro não é uma literatura, ele é um documento técnico, porque é a partir dele que toda a produção vai se guiar para produzir as suas etapas. Nele tem que conter as ações, os diálogos, os elementos visuais e sonoros. E é a partir disso que se pode pensar as etapas e como elas vão se encadear. E esses roteiros são divididos em cenas. Há casos, é claro, que o roteiro tem uma cena única, mas divide-se em cenas para tentar conceber quais as etapas vão serem feitas a partir desses pequenos fragmentos do roteiro. Aqui nós temos um exemplo de um roteiro para exemplificar como é escrita uma cena, né? Aqui tem uma indicação de uma cena que é externa, na rua, durante o dia. O personagem, no caso, chama-se Buscapé. E a partir disso, então, tem como ele se dá. Uma breve descrição imagética dessa cena e como ela vai se dar. Após um roteiro ter sido escrito,
criamos um storyboard, que é uma tradução de livre de um quadro de histórias, que é para ajudar a colocar os planos um sequencialmente ao lado do outro. E pode ser uma técnica muito útil desenhar esses quadros e colocá-los numa parede, num quadro, para visualizar materialmente como a história está se dando. Esse momento, essa etapa, a etapa do storyboard, ela vai nos permitir rearranjar planos e cenas mais rapidamente, para conseguirmos enxergar como a produção se está. Então, o storyboard, ele é um momento não definitivo, mas ele pode retroalimentar um tratamento de roteiro. Por isso que eu disse anteriormente, as etapas elas não se sobrepõem umas nas outras, e sim podem funcionar concomitantemente. O storyboard ele vai desdobrar então as cenas, os planos, e vai ajudar a conceituar a história, de como ela está na sua forma mais inteira, né? E vai ajudar também a nós a dimensionarmos o tamanho que essa produção vai se dar, a partir de quantas cenas, quantos planos serão necessários para contar essa história. Storyboard vai nos dar então uma ideia geral, né? Das cenas, dos planos, dos personagens que estão no roteiro. E a partir dele que vamos começar a pensar e construir visualmente o roteiro. O cenário de uma animação é peça fundamental para entendermos o seu conceito e por onde os personagens vão se ambientar. É no cenário que vamos ter também o fluxo de cor do filme, e a partir dele também que nós vamos entender essas capacidades dramáticas que vão ser tensionadas junto com o personagem. Se as cores vão estar mais frias, mais quentes no cenário, isso pode induzir a certas percepções e a certos sentimentos. É ele também que vai manter os elementos da cena em continuidade. A animação é uma área do audiovisual, e o som é metade do trabalho. A locução, a trilha, os efeitos sonoros são as principais funções que um som tem dentro de uma produção de animação. Trabalhar com atores, gravar os diálogos, interpretar os personagens. Essa é uma etapa fundamental, e é o papel do diretor do filme e do diretor de elenco deste filme ter a capacidade de saber dirigir os seus atores e não atores. E a partir dessas vozes gravadas que se pode ser animadas as bocas dos personagens, os seus trejeitos e até mesmo os gestos que vão poder surgir a partir dessa gravação, dessa locução, que é o ator que dá para aquele sua leitura de roteiro. Compor uma trilha ou se apropriar de uma trilha já existente também é uma peça-chave fundamental na animação. Muitas animações têm só a trilha como a sua faixa principal de som, não tendo diálogos, não tendo outras formas sonoras. E todo esse universo sonoro é criado a partir do Foley, que é uma técnica de gravação de sons, de efeitos sonoros que vão dar essa ambientação da cena. Então, os efeitos sonoros são uma parte clássica dos desenhos animados. E como não reconhecer o som de uma pancada na cabeça em nosso imaginário a partir de um desenho animado. E então, mais uma vez, dizendo que o Foley é o nome dessa etapa, de gravar esses efeitos. E pensar como esses objetos podem produzir no mundo real, ou então criar formas de dar vida sonora para eles. E temos a etapa do animatic, que é um protótipo a partir do storyboard e da locução, para entendermos como a produção está e seu tempo, como as cenas estão distribuídas. É uma forma visual de ver o filme. Ele é um esboço inacabado, né, que está ali para nos guiar a partir do roteiro. É a primeira forma audiovisual que vamos ter de uma produção de animação. É a partir deste momento, dessa etapa de produção, que podemos ter a liberdade de cortar e acrescentar coisas, porque conseguimos ver o filme funcionando no seu rascunho, como se fosse um grande caderno de anotação. E ele é uma parte fundamental para prevermos problemas. Inserção de futuros personagens ou remoção de alguns personagens que estão descontextualizados. Enxergamos os planos de câmera, se eles estão bem desenhados, se está tudo completo. E se alguma cena pode ser excluída ou até mesmo algum cenário pode ser subtraído para aprimorar a produção. Então, muito obrigado e até a próxima unidade.